Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Diego. Seja bem-vindo, meu amigo. A aposentadoria especial para temperaturas anormais envolve também radiação ultravioleta acima dos limites? Não, meu amigo. Ô, Diego, acho que foi até você que fez uma pergunta na caixinha de pergunta. Eu até gravei hoje um vídeo falando sobre isso. Ou ele vai subir aqui para o Instagram hoje ou amanhã, tá? Mas vai ter, inclusive, um vídeo nos Reels do meu Instagram falando exatamente sobre isso, tá? Mas eu já vou te responder aqui. Não, Nogueira, Diego, não, calor é um risco e radiação ultravioleta é outro, tá? Então, o que a gente precisa entender? Radiação não ionizante é um risco e calor é outro risco, e eles são independentes, tá? Eles são independentes. O que a gente tem que tomar cuidado, Diego, é o seguinte, é porque um dos efeitos de algumas radiações não ionizantes é o aumento da temperatura, ou seja, o calor, tá? Isso é um dos efeitos da radiação não ionizante. Um exemplo é o infravermelho. Se eu não me engano, o micro-ondas também gera calor. A ultravioleta, eu não tenho certeza, cara, se ele gera aumento de temperatura, se ele gera calor como consequência, tá? Eu não tenho certeza, teria que dar uma pesquisada melhor. Mas eu lembro da ultravioleta, da infravermelho e da micro-ondas. Essas são duas radiações não ionizantes que ela tem como consequência o aumento de temperatura, ou seja, ela tem como consequência o calor, tá, o Diego? Então, assim, radiação não ionizante é um risco, calor é outro. Porém, o calor, em alguns casos, ele pode ser uma consequência da exposição à radiação não ionizante. Só que as medidas de controle, elas são diferentes, tá? Quando o trabalhador está exposto a calor, quando o trabalhador está exposto à radiação, elas vão gerar consequências diferentes, tá? E você tem que analisar os riscos individuais, né? Um risco de radiação ultravioleta e risco de calor. Sendo assim, tá? Sendo assim, o Diego, a radiação não ionizante, ela não gera enquadramento à aposentadoria especial. Por quê? Porque não existe radiação não ionizante no anexo 4 do decreto 3048. Se o trabalhador está exposto a calor, ele está exposto à radiação não ionizante, que gera calor para esse trabalhador, você não vai reconhecer o risco de radiação, você vai reconhecer o risco de calor. Aí você vai medir o calor, se o limite for ultrapassado, com exposição permanente, pode sim gerar enquadramento à aposentadoria. Não por radiação, mas sim por calor. Mas lembrando, algumas radiações não ionizantes têm como consequência o aumento de temperatura, que seria ali o calor, tá?